A história da formação da Bíblia. A história da formação da Bíblia é fascinante e complexa. A Bíblia é uma coleção de livros escritos por diversos autores ao longo de aproximadamente 1500 anos. Então, ela demorou esse tempo para ser escrito. E aí eu gostaria que você gravasse isso, porque para mim, e por isso que eu quero compartilhar com você, para mim aqui está a beleza da formação da Bíblia Sagrada. Ela demorou 1500 anos para ser escrita. Se alguém duvida de que a Bíblia é um livro sagrado, só essa informação já prova para nós que a Bíblia é um livro sagrado. Imagina só, 1500 anos, vamos raciocinar. Estão aqui comigo? Sim. Todo mundo tomou cafezinho? Sim. Pelo menos um golinho? Então ativou aí, está tudo captando, amém? Amém? Vamos lá, vamos pensar sobre isso. Ela demorou 1500 anos para ser escrita. Pensa em 1500 anos. É muitos anos, não é verdade? 1500 anos, numa época onde o mundo não era globalizado. O que é um mundo globalizado? Cai um avião nos Estados Unidos. Agora, a gente fica sabendo no mesmo instante. Não é verdade? Qualquer lugar do mundo, todo mundo passa a saber. 1500 anos. Imagina um homem falando aqui no Brasil a respeito de Deus. Um homem que estava nos Estados Unidos poderia saber essa informação? Qualquer lugar do mundo alguém poderia saber informação do que estava acontecendo em Israel? Compreende isso? No Egito, o que estava acontecendo lá, o povo de Deus sendo escravizado, alguém no mundo poderia saber? Não tinha informação, correto? Só aquele mundo sabia. Bom, diante disso, o que nós vemos que esses 1500 anos, a Bíblia teve vários coautores, homens que foram usados para escrever a Bíblia. E esses homens viveram nesse espaço de 1500 anos. Muitos deles não se conheciam. Um não sabia do outro. Portanto, um não falava para o outro. Consegue compreender? Não era transmitido de um para o outro, porque muitos viveram em lugares diferentes, em épocas diferentes. Não tinha informação. Então, quem revelava a eles a mesma coisa? Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Compreenderam? Pegaram a visão? Então, quando alguém diz assim, mas a Bíblia é isso, aquilo, outro, coloca só o conhecimento da formação da Bíblia para essa pessoa. Você não precisa provar nada de revelação. Isso aí é para crente, para cristão. Amém, pessoal? Fala sobre isso. Então, para mim, o fato da formação da Bíblia já prova a divindade da Bíblia. Ela não é um livro comum. Amém? Ela não é um livro escrito por homens que bolaram uma ideia. Já viram falar assim, a Bíblia foi bolada, foi homens que inventaram, eles tinham a ideia de fazer isso, tal, tal. Quem fala isso, geralmente, esses escritos foram coletados e compilados para formar o que conhecemos hoje como Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, os livros foram escritos em hebraico e aramaico, enquanto que no Novo Testamento foram escritos em grego ao longo dos anos. Vários concílios e convenções foram realizados para discutir quais livros deveriam ser incluídos na Bíblia. Preste atenção nisso. Eu vou ler novamente. Vários concílios e convenções foram realizados para discutir quais livros deveriam ser incluídos na Bíblia. O critério principal era determinar se um livro tinha autoridade divina e estava de acordo com a doutrina bíblica, se ele estava em concordância com os demais. Vamos buscar conhecimento nisso. Como que a Bíblia ela foi compilada? Vamos dar informação aqui que talvez para algumas pessoas é óbvia essa informação, mas talvez para outros ela precisa dessa luz. Então escute só.
Todos os livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, todos, eles foram escritos, obviamente, separados, ok? São separados. Então, tinha lá o livro de Gênesis. Depois de Gênesis é o quê? Depois de Gênesis, qual livro que é? Ok. Depois de Êxodo. Então, todos esses livros eram livros isolados um do outro. Ok? Então, todos os livros da Bíblia eram livros isolados. Tudo bem? Todos, cada um era um livro. Como que eles foram juntados e se tornaram uma Bíblia? Está aqui, ó. Hoje você vê um livro só, não é? Um livro só? Hoje é um livro só. Como que eles foram juntados aqui? Que critério usaram? Obrigado, André. Que critério usaram para juntar e fazer um livro só? É o que eu disse aí. Qual foi o critério? Vamos lá. O critério principal era determinar se um livro tinha autoridade divina e estava de acordo com as doutrinas, se ele estava em concordância com os demais. Obrigado, irmão. Conseguiram compreender isso aqui? Então, hoje é um livro. Tudo isso é um livro. Mas aqui dentro tem vários livros. Alguém aqui que está conosco sabe o que significa o nome Bíblia? Biblioteca. Então, você tem uma biblioteca. O que é uma biblioteca? É um local onde se tem muitos livros. Então chama Bíblia, porque isso aqui é uma biblioteca que reúne vários livros. Então, como que esses livros foram colocados dentro dessa biblioteca e se tornou um único livro? O critério principal era determinar se o livro tinha autoridade divina. E como saber se um livro tem autoridade divina? Hoje eu estou pegando a participação de vocês. Vamos lá. Dê sugestões, por favor. Eu posso incluir esse livro na Bíblia? Por que não? Eu não estou falando sobre a Bíblia? Eu não estou falando sobre a Bíblia? Isso aqui não é algo divino? Por que eu não posso incluir aqui? Por que amanhã não pode ter aqui Apóstolo Marcos, capítulo 1, versículo 2? Ficou bom, né? Atos dos Apóstolos Marcos, capítulo 1. Por que não pode ter? Exatamente. Esse livro, ele está escrito sobre um fundamento que já está estabelecido. Agora, a Bíblia é o fundamento estabelecido. Ficou claro? Apesar de eu estar falando sobre as coisas de Deus, eu não estou trazendo algo do céu para vocês, no sentido de que ninguém havia dito. Eu estou trazendo algo do céu, porque estou trazendo da Bíblia. Não nasceu do nada em mim, nasceu da Bíblia. Agora, todos os livros que estão aqui não nasceram de outro livro. Quando Moisés escreveu Gênesis, aonde estava escrito sobre a criação do mundo? Lugar nenhum. Em outros lugares da Bíblia está escrito.
Não, mas agora você tem a Bíblia. Estou falando quando ele escreveu. Por isso que é Bíblia. Conseguiram compreender? Então, como saber se algum livro que está aqui, ou na época, né, melhor dizendo, quando pegaram aqueles montes de livros, imagina um monte de livro, tudo escrito. Esse livro aqui, será que ele pode ser incluído como livro de Deus? Ah, pode. Por quê? Ele tem autoridade divina. Olha o que ele está falando. Entende, pessoal? Olha do que ele está falando. E aí, todos os livros da Bíblia, ele tem a mesma mensagem. A mensagem é a mesma central, com revelações de coisas diferentes. Você vai encontrar pessoas que vão dizer o seguinte: ah, foi feito. Aí, os mais curiosos que lê um pouquinho mais, vão falar assim para você: ah, foi feita uma reunião, aonde se reuniram vários papas, sacerdotes, e eles decidiram qual livro ia colocar na Bíblia e qual livro não seria colocado. E daí? Aonde a Bíblia perdeu a autoridade nela? Consegue compreender? Aonde perdeu, sendo que a gente sabe que existe a soberania de Deus. Se existe a soberania de Deus, qualquer homem que faz alguma coisa, está fazendo sobre o mandato de Deus, a ordem de Deus. Consegue compreender, sim ou não? Deus está no comando acima de todas as coisas. Conseguem compreender, sim ou não? Então, a Bíblia não perde a sua autoridade porque houve um concílio onde se reuniram várias autoridades, onde se reuniu bispos, papa, sacerdotes, e eles decidiram quais livros estariam e quais livros não estariam. Deus é soberano e usa pessoas. Então isso não perde a autoridade. Eu fico, às vezes, pensando aonde chega a incapacidade intelectual do ser humano, e aí eu não estou falando de pessoas que não conseguiu ir para a escola, não. Estou falando de pessoas que se dão de inteligente, mas têm um cérebro tão atrofiado, ou são maldosos, malignos, que tenta tirar a autoridade da Bíblia contando essas histórias. Para mim, só mostra que Deus é o Senhor de todas as coisas. Consegue compreender, pessoal? Então existia aqui em operação a soberania de Deus. Quando eles começaram a analisar, foram homens usados por Deus. Quando eles começaram a analisar o livro de Josué, Josué pode ser incluído como um livro sagrado, e eles começaram a analisar tudo que estava escrito. Eles identificaram aqui que Josué falava a mesma mensagem que Moisés falava. Depois eles pegaram o livro de Crônicas, eles começaram a ver que o autor de Crônicas escreveu também a mesma coisa, e aí vai, Esther está falando da mesma coisa, a mensagem é central. Consegue compreender, pessoal? E aí entenderam, depois de analisar muitos livros, que esses eram os únicos livros que deveriam estar dentro de uma biblioteca, que passaria a chamar a partir daquele tempo de Bíblia, como a palavra de Deus. Amém, pessoal? Como a palavra de Deus. Foi assim que foi escrito. A nossa Bíblia tem alguns livros a menos do que a Igreja Católica. E existe uma razão, que nesse concílio, os católicos colocaram outros livros na Bíblia, porque eles acharam históricos, né? Ah, fala da história, só que não é sagrado, por isso nós não aceitamos. Pode ser lido? Pode. É história. Se é história, pode ser algo que a pessoa está contando segundo a compreensão dela, e não segundo uma revelação divina. Não é o que um homem entendeu da história, a Bíblia é sagrada, é o que Deus revelou a ele sobre os fatos. Consegue entender? Porque a leitura, a história, ela vira uma leitura contada de acordo com alguns interesses. Não é verdade? Você ouve, por exemplo, no nosso país, a história da Segunda Guerra Mundial.
Tudo bem, estão nos livros, decidiram contar assim, do jeito que contam. Pode ser que não foi assim. E quem vai poder te dizer a verdade? Quem vai poder te dizer a verdade? Quem viveu aquela época. Não é mesmo? Sim ou não? Por isso, a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Grave isso, repita comigo. A Bíblia não é um livro de história. É a revelação de Deus para a humanidade. Entenderam? Os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, foram escritos por Moisés e são compostos por o livro de Gênesis, que relata a criação do mundo, a história e a história de Adão e Eva. O livro de Êxodo, que conta a história de Moisés e do povo de Israel no Egito e sua libertação por Deus. O livro de Levítico, que contém as leis e ordens dadas por Deus a Moisés para o povo de Israel. Repita comigo, as leis foram dadas para o povo de Israel. O livro de Números, que narra a jornada do povo de Israel no deserto. O livro de Deuteronômio, que apresenta o sermão final de Moisés antes da sua morte. Então, esses livros foram os livros escritos por Moisés, ok? Moisés que escreveu, ele escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aqui nós temos 5 livros, que eram como se fosse esse aqui, 5 livros separados. Eles foram juntados e colocados na Bíblia Sagrada. Ficou claro isso para vocês? Vamos continuar. O Novo Testamento começa com os evangelhos, escrito por 4 evangelistas. Deixa eu te ensinar um negócio. A Bíblia não contém 4 evangelhos. Desse erro doutrinário, nasceram até igrejas com nomes assim. Não existe. Entendeu? Não é um evangelho quadrangular. Não existe isso. Existe um evangelho, escrito por 4 evangelistas. Não são 4 evangelhos, é apenas um. Que 4 homens escreveram a respeito deles. Ficou claro isso para vocês? Por isso, chega até a ser um erro. Só que esse erro se tornou tão comum que quando você fala o contrário, parece que você está errado e o erro está certo. Que erro que surgiu? Vou dar um exemplo. O Evangelho de Mateus, abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Falar isso é erro. Não existe abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus não tem Evangelho. Mateus escreveu um Evangelho. Qual é o correto? Estou te ensinando o correto, amém? Vocês vieram aqui para aprender certo, tudo bem? Qual é o correto falar? Abre a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. É o Evangelho de Jesus, não é de Mateus. Mateus não tem Evangelho. Marcos não tem Evangelho. João não tem Evangelho. Lucas não tem Evangelho. Quem tem é Jesus. Mas Jesus nunca escreveu um livro. Ok? Jesus nunca escreveu nada. Então vamos lá, o Novo Testamento começa com os evangelhos escritos por 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida, presta atenção nisso, narram a vida, os ensinamentos e a morte de Jesus Cristo. Ficou claro? Os evangelhos narram a vida, os ensinamentos e a morte de Jesus Cristo. Não narra, observe que eu estou falando para vocês ser crente bíblico. Os evangelhos não narram a doutrina para a igreja, os ensinamentos para a igreja. Os evangelhos contam
a vida terrena de Jesus e não como a igreja deve agir. Está claro? Se conta os evangelhos de Jesus, eles ali existem para que eu entenda o que ele fez por mim, que eu não preciso mais fazer. E aí eu preciso ter, óbvio que se você ainda não tem, continue firme que você vai ter, uma clareza de ler a Bíblia Sagrada e conseguir, simplesmente numa simples leitura, conseguir extrair o que é doutrina, que são leis e o que são princípios. Quando você chega no nível de, ao ler uma Bíblia e conseguir identificar nela, isso aqui é um princípio, não importa onde ele está escrito, se é em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, não importa, é um princípio. O que significa isso? Princípios não são mutáveis, nunca foram abolidos. Leis foram. Claro aí? Claro. Quer ver? Uma das grandes confusões que existe dentro da igreja, que as pessoas não conseguem identificar a diferença de lei e de princípio. Quantas pessoas já ouviu falar assim, dízimo não precisa dar mais na graça, porque dízimo é da lei? Já viram isso? O camarada que lê, meu irmão, é que eu estou falando, ou a pessoa é desprovida de conhecimento, ou ele é maldoso mesmo. Ele é maldoso. Por que eu vou te falar? Dízimo não é lei, dízimo é princípio, portanto não cai. Entende? Portanto não cai. Dízimo não é lei. E como que eu sei que é lei ou que não é lei? Muito simples. Abraão deu dízimo 400 anos antes de começar a existir a lei. Pô, se ele fazia antes, foi feito na lei. Paulo fala na graça, isso não é lei, é um princípio, senão tinha falado na lei e ficado na lei. Conseguiram compreender, pessoal? Está claro aqui para vocês? Mas o que acontece? Algumas pessoas são, que eu estou dizendo, não têm conhecimento e seguem aquele discurso, porque ouviu alguém dizer. Outros são malignos mesmo, fazem de propósito. Sabe por quê, querido? Eu gostaria de falar que não é preciso dar dízimo na igreja, porque isso não é problema para mim, é lucro. Se eu falar que não dá dízimo na igreja, eu vou ter mais pessoas frequentando a igreja. Isso não é problema. Quem pensa que pastor não fala isso porque precisa de dinheiro, é um ignorante, ou maligno, que nem eu estou dizendo. Por quê? Pastor não é burro, irmão, pastor é inteligente. É muito mais fácil um pastor dizer, irmão, não precisa dar o dízimo, isso aí caiu. Sabe por quê? Porque eu vou ter mais pessoas frequentando a minha igreja. Consequentemente, vai entrar mais dinheiro. Por quê? Se eu tiver o dobro de pessoas aqui, entra mais dinheiro ou menos? Eu tiro o dízimo, vai dobrar de povo, eu tenho mais gente dando oferta, é mais lucro para a igreja. Então, se eu fosse perverso, maligno, eu tiraria, porque eu vou ter lucro. Mas o meu compromisso não é com pessoas. O meu compromisso e o meu temor é que eu vou estar cara a cara com Jesus, eu vou ter que dar conta. Conseguiram compreender? Não tem desculpa. Podemos prosseguir? Sim ou não? Os Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, conta a história da igreja primitiva após a morte de Jesus. As epístolas, escritas pelos apóstolos, fornecem instruções sobre a vida cristã e doutrina. Ficou claro? Então o livro de Atos conta, narra a história da igreja primitiva, após a morte de Jesus Cristo.
Ok? Mateus, Marcos, Lucas e João conta a vida, os ensinos e a morte de Jesus. Atos conta a vida da igreja após a morte de Jesus. As epístolas, que são as cartas, elas já narram instruções sobre a vida cristã. Então, se eu quero aprender como servir a Cristo, não é em Deuteronômio que eu tenho que ler. Conseguiram compreender? Agora, eu estou excluindo Deuteronômio nisso? Não, lá tem informação importante de princípios que ainda dura no tempo da graça. Ficou claro isso? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 declara: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Essa passagem ressalta a autoridade divina da Bíblia e sua utilidade para a vida cristã. Além disso, Apocalipse 22, 18 e 19, adverte contra a adição ou subtração de qualquer coisa na Escritura, destacando a importância da preservação do canão bíblico. A história da formação da Bíblia é uma prova da intervenção divina na preservação e transmissão da sua palavra ao longo dos séculos. Como cristãos, podemos confiar na autoridade da Bíblia e na veracidade do seu conteúdo, reconhecendo-a como palavra de Deus, e útil para instrução. Quando lemos a Bíblia, estamos lendo a palavra de Deus e devemos aceitá-la como tal. Isso significa que não devemos adicionar ou subtrair nada da Escritura, mas sim seguir seus ensinamentos. Eu não sei se vocês acompanharam alguns dias atrás uma polêmica de várias pessoas falando que a Bíblia precisaria ser atualizada. Alguém viu isso? Eu, sinceramente, fico imaginando como que é um absurdo. Meu irmão, crente raiz, sabe o que faz diante disso? Ignora. Você não tem que dar ouvido para quem não faz parte do time. A pessoa não faz parte da tribo e quer dar opinião dentro da tribo. Conseguiu entender a linguagem? Crente raiz, quando via alguém que não é de Deus falar, nem ligava para isso. Os crentes ficam ligando para isso. Como que eu vou dar ouvido para quem não pertence à minha família? Aí quem dá mais ligança para isso é pior do que quem falou para mim. Mostra que não se converteu. Meu irmão, a igreja de Jesus Cristo tinha dois posicionamentos. Primeiro, nunca deu crédito para desviado e nunca ouviu quem era morto. A igreja moderna hoje, uma pessoa desviou, vão tudo atrás saber o que aconteceu. Por causa disso, por causa daquilo. Meu irmão, desviado nunca teve crédito. Tem que saber o que aconteceu. Aconteceu porque ele não viveu a palavra, não importa o que aconteceu. Mas ele se feriu. Se feriu porque não ouviu a palavra. Porque a palavra de Deus diz: antes de tudo, guarda o seu coração, porque dele procede a vida. Se feriu porque não guardou. Então, não importa o que aconteça, em última instância, o culpado é ele mesmo. É uma questão de Bíblia. Mas hoje a igreja é mais um clube social, um clube evangélico. Um clube cheio de psicólogos que quer curar, não são nem curados, mas quer curar as pessoas. Preciso lá saber, me colocar à disposição. Você já foi curado? Você não tem traumas mais? Você sabe que é novo nascimento? Você é uma pessoa livre? É por isso que a igreja moderna, meu irmão, é um fiasco. Entende? A igreja moderna é um fiasco. Nós temos que ser igreja bíblica. Consegue compreender? Bíblica, fazer o que a Bíblia manda. A igreja moderna é uma vergonha. Eu fico imaginando os psicólogos ouvindo os crentes falar. Deve zombar tanto dos crentes. Por quê? São um bando de doentes querendo curar quem está doente. É impossível isso, porra. Consegue compreender, gente? Então,
a igreja raiz, aquela igreja mesmo, bíblica, eram esses dois posicionamentos. Não ouvia desviado. Para desviado, você ora por ele. E o máximo que você pode, irmão, estou aqui, se você precisar de ajuda, ia visitar para trazer ele para o reino. Ah, aconteceu isso? Não, meu irmão, tudo que você falar não altera nada, você precisa voltar para Jesus. Era uma igreja forte, hoje é uma igreja sentimental. Tadinho do irmão, aconteceu aqui. Meu irmão, em última instância, a igreja faz maldade com as pessoas? Faz. Dentro da igreja tem pessoas que prejudicam o crescimento do reino. As igrejas evangélicas são cheias de crentes que não são curados, não são ainda bíblicos, que atrapalham o outro se salvar. Mas não existe sentimentalismo, porque em última instância, quem optou em sair, deixou em qualquer momento, em algum momento, de ouvir a palavra de Deus. Deixou de falar com Deus. Consegue compreender? Porque Deus é soberano. Se Deus é soberano, vocês sabem o que significa soberano? Vocês sabem o que significa soberano? Soberano significa dizer, em outras palavras, claro, é muito amplo, que Deus tem o controle de todas as coisas, amém? Significa que nada vai sair do controle de Deus, e Deus ele faz o que tem que fazer para fazer o que Ele quer fazer. Então, se eu falar com Deus, Deus, eu te amo e quero ser salvo, nada vai me parar, porque Ele vai mexer a circunstância e vai me manter. Então, se eu não me mantenho, é porque eu nunca fui sincero nem com Deus, mas eu quero achar culpados. Então, por isso a igreja raiz não dava crédito a desviado. Todo mundo dizia, irmão, ele está desviado, tenha compaixão dele, tenha dó dele, vamos orar por ele. Hoje a igreja fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Olha, você viu? Dá crédito para um desviado. Ou ouve quem não é da família. E até pastores que não têm autoridade para falar da Bíblia. Mas ouve isso. Houve um monte de gente falando a respeito de atualizações da Bíblia. Agora, por quê? Porque a falta de compreensão sobre a formação da Bíblia faz com que leiam alguns textos na Bíblia Sagrada e não compreendam. A Bíblia Sagrada, ela é composta de revelação de Deus para guiar um povo e narração de história em que o povo de Deus estava inseridos para que você compreenda os princípios que essas pessoas viveram na época. Consegue compreender? Então, quando Deus ele relata na Bíblia Sagrada alguns acontecimentos, Deus não está dizendo que eu tenho que viver aquilo. Você vai ver na Bíblia acontecimentos de morte, de traições. Deus está mandando você matar ou trair? Não. Mas Ele está narrando o contexto, aonde pessoas viveram e como eles se comportaram diante daquele contexto. Conseguiram compreender, pessoal? Mas pasmem vocês, a Bíblia já está atualizada. Talvez no máximo em 10 anos nós temos aí uma nova Bíblia no mercado. Isso que eu digo popularizada, porque ela já corre aí. Entende? Aonde o Adão e Eva já não tem mais a serpente, mas tem um cachorrinho. Lá no Éden tem um cachorrinho. Entende? Abraão queria o Isaac lá quando era estéril, mas ele tinha um cachorrinho de estimação, um gatinho. Então uma Bíblia bem das eras modernas. E não vai ser difícil, que a gente vê até os crentes hoje chamando cachorrinho de filho. Vem com o papai. Eu faço isso, apóstolo, então muda. Cachorro não é seu filho. E você não é pai de cachorro. Ah, eu sou pai de pet. Me mostra na Bíblia onde existe isso. Ninguém é pai de pet. Nós somos pai de gente. Mãe de pet. Eu acho tão bonitinho, apóstolo. Você já está ficando com a mente aí contaminada, meu irmão. E eu estou aqui para te alertar. Amém? Você já está sendo marcado com a marca da besta. Entende? Fica pensando que a marca da besta é um número. A marca da besta é uma ideologia. Vocês estão aqui para ser forte, amém? Diga assim, eu não sou pai de pet não. Amém, pessoal?
Eu tenho um animalzinho de estimação. Posso ter. Posso ter um cachorrinho, um gatinho, um periquito, papagaio, uma serpente, uma onça, mas não ser pai de nada disso. Vocês ainda me amam? Sim. Vamos continuar então. Eu parei aqui a história da formação da Bíblia. A história da formação da Bíblia é realmente incrível e comprova que Deus estava trabalhando nos bastidores para preservar sua palavra ao longo dos séculos. Como mencionado anteriormente, é importante ressaltar que a Bíblia é composta por muitos livros diferentes, escritos por diversos autores em épocas distintas. No entanto, Deus usou esses coautores para escrever sua palavra, garantindo que ela chegasse até nós de forma íntegra. A Bíblia nos guia em nossos relacionamentos com Deus e com os outros, ajudando-nos a compreender o plano de Deus para o mundo. Ao lê-la, é fundamental lembrar que Deus está nos falando. Ele está nos revelando sua vontade, seus propósitos para a nossa vida. Podemos encontrar resposta para as nossas perguntas e orientação para as nossas decisões. Amém?